Este é o dolmen do Carapito. Implantado num vale fértil, junto a um ribeiro, muito perto da típica aldeia de Carapito, em Aguiar da Beira, no centro de Portugal, este é o maior dolmen da região e um dos maiores da Península Ibérica. Está integrado numa necrópole de mais 3 monumentos, com os quais partilha o mesmo espaço sagrado. O seu aspecto atual resulta de um amplo e ambicioso projeto de restauro e valorização que pretendeu aproximar o mais possível da forma que ele teria há cerca de 6.000 anos, quando foi construído. Dolmen 1 do Carapito. Titã de pedra. Foi um processo longo e complexo, que exigiu uma vasta equipa de arqueólogos, engenheiros e arquitetos que tudo fizeram para que hoje este seja um sítio de visita obrigatória. Localmente conhecido como Casa da Moura, este é um exemplo perfeito de como as comunidades locais estão plenamente harmonizadas com o património arqueológico e de como este fascina e alimenta a imaginação popular. Diz a lenda que aqui era a casa de uma moura encantada, que terá transportado na cabeça a grande e pesada laje de cobertura. Ainda hoje, na aldeia de Carapito, é costume ouvirem-se as pessoas mais idosas contarem que, quando eram crianças, lhes diziam que se escondia ali uma moura e, cheios de medo, iam na mesma espreitar, movidos pela curiosidade. A minha avó que me dizia que a moira que tinha levado o teto da casa da moira com uma molida de ovos. Fazíamos uma molida, não era? No outro tempo. E então, com uma molida de ovos. Ora, vejam lá, como é que isso podia ser, não era? As lendas de antigamente. A Dona Maria Conceição Barranha conta-nos também que se lembra de ter andado no dolmen a escavar com a doutora Vera Leissner e o engenheiro Ribeiro. Então fui eu e outra senhora. Crivávamos aquela terra que estava, assim que andaram a escavar, que andavam lá mais com os fachitos, a espicaçar aquilo tudo e a arrancar, e depois nós crivávamos, apanhávamos aquilo tudo, depois aparecia um caco, diziam que era um vaso não sei o quê, outro uma navalha, tudo em pedra, e um martelo. De facto, este monumento foi alvo de trabalhos arqueológicos em 1966 por Vera Leissner e Lionel Ribeiro, que lhe deram uma projeção internacional de que poucos dólmenes portugueses ainda hoje gozam. Visitado e referenciado por alguns dos mais ilustres arqueólogos dos finais do século XIX e XX, como Martim Sarmento e Leite de Vasconcelos, este sepulcro adquire um protagonismo especial com os trabalhos do casal Leissner, que estava a dar os primeiros passos da sua grande obra sobre os monumentos megalíticos da Península Ibérica. Georg Leissner, em 1933, faz uma planta e levanta pela primeira vez os motivos gravados no esteio tombado no interior da câmara.
Em 1 de maio de 1932, José Coelho, arqueólogo viziense, visita e efetua uma sondagem fazendo uma planta. Contudo, a amálgama de esteios tombados no interior do dolmen não lhe permitiu a recolha de muita informação. Apenas alguns pedaços de cerâmica. Entre abril e agosto de 1966, Vera Lessner e Leonel Ribeiro executam trabalhos arqueológicos subsidiados pela Fundação Calouste Gulbenkian e patrocinados pelo então Instituto de Alta Cultura. Os trabalhos, na altura efetuados na necrópole do Carapito, são, sem dúvida, um momento marcante para o estudo do megalitismo nacional, pois não só revelaram dados extremamente interessantes sobre a arquitetura dos monumentos e dos seus espólios, como, no caso particular do Dolmen 1, os resultados das análises radiocarbónicas, uma novidade tecnológica de então, vieram trazer um contributo essencial para a percepção cronológica e cultural do megalitismo. De facto, os resultados das datas obtidas para o nível de carvões, identificado na base da Câmara do Sepulcro, permitiram colocar a construção e a utilização primária desta sepultura nos finais do 5º milénio antes de Cristo, o que corresponde à fase mais antiga do megalitismo da Beira Alta. Nos anos 70 do século XX, o Dolmen 1 do Carapito é visitado pela especialista irlandesa Elizabeth Chitoig, que retoma o estudo e melhora os levantamentos dos motivos gravados nos esteios, integrando este monumento no corpus da arte megalítica europeia. Entre 1988 e 1989, este monumento sofreu uma nova intervenção executada por Domingos Cruz e Raquel Vilaça, do Instituto de Arqueologia da Universidade de Coimbra. Todos estes trabalhos permitiram termos uma ideia mais concreta deste sepulcro neolítico. De facto, este é um monumento fantástico. Com uma câmara mortuária composta por 9 esteios, aberta a este, teria uma mamoa com cerca de 30 metros de diâmetro, agora reconstruída. Mas o que mais impressiona é o tamanho desmesurado dos seus esteios, com 5 metros de altura. Sabemos que, por volta do ano 4850 a.C., foi acesa uma fogueira no interior da câmara e depositados ali alguns defuntos. Junto dos quais foram colocados machados de pedra polida, micrólitos em sílex, uma espécie de pequenos projéteis iculares feitos de minúsculas contas em xisto. Os homens do Neolítico que construíram este dolmen quiseram atribuir-lhe um valor simbólico incrível, gravando símbolos misteriosos nos esteios de granito. Evidenciam-se os motivos solares extremamente bem desenhados, que constituem verdadeiras joias artísticas do homem pré-histórico.
Imaginemos então o ambiente que envolvia o cerimonial fúnebre, em que, no escuro, os archotes faziam realçar os motivos gravados, que assumiam movimentos inesperados. O Dolmen 1 do Carapito é um dos exemplos mais excepcionais do megalitismo europeu. Há cerca de 6.000 anos, em quase toda a Europa, eram edificados estes enormes sepulcros, autênticos templos dedicados aos antepassados. Foram muitas as gerações de homens e de mulheres que depositaram os seus mortos no interior destas sepulturas. Quantos e quantos rituais de que não ficaram registros terão sido feitos aqui? Quantas danças, quantos choros. Havia uma ideia comum a unir estas pessoas, estivessem elas na Grã-Bretanha, na França ou aqui no Carapito. A construção de túmulos com caráter de eternidade. Esse é o ADN que nos legaram.